Eu vou pedir um favor para vocês. Nós vamos fazer hoje uma mensagem com uma linha de pensamento e reflexão. E nós vamos ler a carta de Colossenses inteirinha hoje. Até 13h, 14h a gente sai, tá? Fiquem tranquilos. Mas, assim, alguns pontos de reflexão dessa maravilhosa carta, que é uma carta que Paulo escreveu para a igreja que fica em Colossos. Colossos é ali na Grécia. E o interessante é que Paulo fez essa carta uma das mais brilhantes em termos de explanação sobre o que é, quem é Jesus Cristo e o que é o seguidor de Cristo. E ele nunca tinha estado em Colossos. Para dizer a verdade, ele nunca foi para Colossos. Ele atendeu a uma solicitação, a um pedido do irmão Epáfras, que era de Colossos e que foi visitar Paulo na prisão quando ele estava em Roma. Então, em Roma é que Paulo escreveu essa carta, pegando todas as informações que Epáfras deu para ele e mais o que ele já tinha de conhecimento de alguns outros irmãos que já tinham estado lá, e escreveu, então, recomendo, assim, para que vocês leiam, mas Colossos, mas leiam de ponta a ponta de uma vez e depois pedacinho por pedacinho de novo. É impressionante o quanto envolvente essa carta, de uma maneira assim que nos faz até vibrar com tudo aquilo que Jesus fez por nós, né? Nós vamos destacar só alguns trechinhos aqui, tá? Para poder fazer essa mensagem reflexiva. Hoje não é sermão, não é nada, é uma mensagem que nós vamos refletir. Eu vou iniciar, antes disso, com os irmãos que estiveram aqui até agora. Vocês se lembram quais foram as passagens que foram lidas aqui? Ou quais foram os livros que foram falados? Nós tivemos o primeiro irmão, que falou de Romanos, depois o segundo falou em João, e agora acabamos de ver Salmos. Se você pensar bem, não precisa mais eu aqui, estou indo embora, porque já foi dado todo o recado, já foi falado. A palavra do Senhor ela é tão completa, ela é tão direta com o Espírito que, por muitas vezes, uma ou outra expressão que a gente tem e fala entre nós a respeito do que Jesus fez em nossas vidas, já é o suficiente para que a gente tenha o que foi falado aqui, um alimento para o dia de hoje, né? Para a gente sair daqui com um alimento espiritual. Na verdade, a gente tem isso todos os dias, quando a gente abre a Bíblia e vai se comunicando com o Senhor. E quando a gente fala se comunicando, é exatamente aquilo que estava falando na música, né? Olha, Senhor, me escuta. Senhor, olha, eu estou falando isso. Senhor, está passando. Eu suplico a Ti. Senhor, obrigado por isso. E Deus responde através dos ensinamentos. É tão envolvente, tão maravilhoso, que é difícil muitas vezes a gente expressar em palavras isso daí, né? Então acompanhem comigo ali em Colossenses, deixa aberto Colossenses, hein? Acompanhem comigo ali em Colossenses. Nós vamos ver quatro capítulos aqui, tá? E nesses 4 capítulos são os 4 pontos que eu quero falar aí que a gente possa refletir sobre eles. Primeiro ponto, Jesus Cristo nos resgatou e nos reconciliou. Capítulo 1, no versículo 13, diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a perdão dos pecados. Isso é uma ação de Deus que fez com que nós pudéssemos hoje sair do domínio das trevas
E esse já é o ponto que eu quero já começar a fazer com que a gente reflita. Domínio das trevas. Se você não entende o que significa trevas, você não vai conseguir enxergar a amplitude disso que está escrito. Trevas está em todos os lugares, em todas as regiões. No que você fizer, aonde você for, você vai encontrar trevas. É por isso que Jesus fala, você tem que ser a luz do mundo. Porque se você não for a luz do mundo, quão grandes trevas serão essas trevas? Então, há necessidade da gente entender que Deus nos resgatou para sermos luz nessas trevas, no domínio das trevas. E nos transportou. Quando ele fala transportou para o reino de Deus, é que ele fala, olha, eu estou te tirando desse local onde você... e quero trazer você de volta a o que a gente chama de paraíso, né? Que é aquilo que quando a gente abre em Gênesis, lê que Adão e Eva estavam vivendo antes do pecado, é ali que ele quer colocar a gente de volta. Ali é o reino de Deus. E a gente tem uma condição muito boa de voltar antes, aquela condição de antes do pecado. Por quê? Porque Jesus é que possibilitou esse resgate. Ele que possibilitou essa reconciliação com o Senhor. Quando o homem pecou, ele ficou separado do Senhor. O Senhor não consegue viver com quem está em pecado. Então, vem Jesus e, de uma maneira muito mais miraculosa do que todos os milagres que ele fez, ele morre e ressuscita, e na ressurreição dele, ele consegue pagar o preço de todos os pecados com esse ato, e fazer com que a gente seja resgatado. Olha que maravilha! Olha como Deus, ele nos ama tanto, que ele projeta em todas essas ações, inclusive que a gente lê, e não é só para ler por ler, ou porque acha bonitinho, ou porque dá para fazer um poema naquilo que você leu ali, não. É você ler para você vivenciar, para você poder ter a condição, como se fosse um filho de Deus. E aí, quando você se batiza, aí você realmente se torna um filho de Deus. E olha o que acontece. Acompanhe comigo no versículo 21 agora. Antes, vocês estavam separados de Deus. E em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, 22, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Quis Deus dar a conhecer a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo. Anotem aí, ó. Esse é o importante, que é Cristo em vocês. Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito isso? Está escrito isso na sua também, desse lado? Cristo em nós. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal dessa carta de Paulo ao Colossos. Por quê? Porque, na verdade, estava tendo lá, em Colossos, umas intrigas, né? Dizia, não, porque, olha, precisa fazer circuncisão, porque onde já se viu, né? Nós somos judeus, todos os judeus têm circuncisão. Mesmo que você seja cristão, vamos fazer uma circuncisão só para continuar com a tradição, né? Aí o outro falou, não, mas não precisa, tal, mas olha, faz o seguinte, além disso eu quero colocar essa estatuazinha aqui da deusa, não sei das quantas, em cima aqui, para dar um charminho aqui em cima da mesa, tal. Eu falei, não, mas deusa, nós estamos falando de Jesus, você vai colocar uma deusa? Existiam diversos artífices que faziam com pedras esses deuses, e vendiam muitos deuses, e eles forçavam a venda desses deuses, mesmo para aquele que já era cristão. Falei, não, põe lá para enfeitar ali, né, uma deusa, um deus, né? E tinham essas intrigas, essas coisinhas que acabam
desvirtuando, separando novamente, fazendo distância daqueles que estavam escutando a palavra, dentro do reino, fazendo parte do entendimento daquilo que estava sendo falado para cada um dessas pessoas que ali estavam escutando de Paulo, de Epáfras, de tantos outros, tanto apóstolos quanto discípulos que estavam falando de Jesus. Aí vem Paulo e dá essa... Ele não dá uma dica, ele dá um tiro de canhão ali, né? Ele fala, olha, gente, é Cristo em vocês, não é esses outros que estão ao teu redor. E quando é Cristo em vocês, olha quem é esse que está em vocês. Aí ele continua, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É esse que está em vocês. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o cabeça da igreja, e não esses que estão querendo vender esses artigozinhos aí. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Foi falado isso na aula bíblica hoje? Foi ou não foi? Quem prestou atenção? Quem lembra de qual passagem foi? Sei lá, em João. Está lá? É isso mesmo. Então, olha só. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E é Cristo em nós. A plenitude. A plenitude está em nós, pela palavra do Senhor. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão da terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Foi falado isso hoje pelo irmão aqui na oferta, na ceia. Ponto 2. Fomos sepultados e ressuscitados, capítulo 2 agora. Ressuscitados como Cristo. Versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados e com ele no batismo. Então, você que não é batizado ainda, entenda que, assim, a glória do Senhor que está nele pode fazer parte da sua vida, desde que você se entregue a essa condição de viver em Cristo, porque é assim que ele vai viver na gente. É essa reciprocidade de vida com Cristo. E aí você precisa, então, confessar, e você precisa se arrepender das coisas que passaram na sua vida, confessar, depois você confessar, se batizar e seguir a Jesus. É uma condição simples, não é tão complicada. E se batizar é até legal. Vamos pensar que não é legal. Você se batiza, levanta. Você continua igual, só que você se molha, tá? Mas depois que você tem esse entendimento, depois que você passa por esse momento, a tua vida começa a transformar. Você abre uma porta para o átrio de Deus, para um lugar tão grande, tão maravilhoso, que você quer andar em todo ele. Ele não para. Quando você abre a Bíblia, então, escuta de Deus, parece que Deus está falando com você, Jesus está ali, aqui no teu ouvido. É tão maravilhoso que fala, puxa, por que eu não fiz isso antes? E aí ele continua. Quando vocês estavam... E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Obrigado. Todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida. Não tem como a gente pagar, não tinha como a gente pagar isso que a gente fez. Então, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz.
Quando você lê na Bíblia assim, né, que Jesus falou: Pai, afasta de mim esse cálice. É esse cálice aqui, ó. É esse aqui que a gente acabou de ver aqui em Colossenses. Eu não quero passar por isso, não, Jesus falou. Está difícil. Jesus entra, inclusive, em agonia. A Bíblia nos informa que foi tão intensa essa agonia que parece até que os músculos de Jesus se enrijeceram de tal maneira que ele suava sangue. Tamanha era a dívida que cada um de nós fez para que ele pagasse. Mas ele pagou. Essa é a boa nova. É isso que todos eles falavam, é o que a gente tem que falar também. Ele pagou essa dívida. Então você não precisa suar sangue. Você não precisa ter medo de que você vai chegar na frente do Senhor e Ele não vai te reconhecer. Por quê? Porque se você fizer conforme o que está aqui, gente, que maravilha. Que maravilha. Você só precisa passar, conforme o que Jesus passou, as mesmas situações. E Ele falou: olha, deixa esse fardo comigo. O de vocês é bem mais leve. Mas não significa que vocês não vão ter aflições. Não significa que vocês não vão ter provações. E isso é muito bom que aconteça, não porque é bom para o seu emocional, para o seu físico, para a sua saúde, para as suas finanças. Isso não é bom, passar por essas provações. Mas é bom para que você reconheça quem é que é o Senhor na sua vida e que pode conseguir alternativas e oportunidades para que você saia desses problemas que são gerados no mundo de hoje. Tem tanta coisa boa que Deus foi preparando ao longo do tempo para nós, e cada vez mais a gente está tendo oportunidades que vêm, inclusive através de homens que foram capacitados pelo próprio Senhor, para que a gente possa, então, viver de uma maneira melhor, de uma maneira a passar por todas essas revoluções aqui do mundo, essas coisas, esses ataques, né, que a gente recebe de todos os lados, principalmente os ataques, infelizmente, do inimigo, tudo tal. E aí a gente conhece muito bem quais são as dores. Quais são as dores que Jesus começou a sentir? Imagine o que ele sentiu. Se a gente, por muitas vezes, não consegue aguentar uma ou outra coisinha, a expressão que sai da nossa boca é: eu não aguento mais. Você já escutou essa? Eu não aguento. Já escutou? Não, você já deve ter falado: eu não aguento mais. Esse eu não aguento mais, inclusive, é um ponto de fraqueza seu, né? Porque é um pouco de falta de fé, sim, sem dúvida. Mas não é só isso. É o fato de ter uma conjunção, às vezes, de tantas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? E que, às vezes, não dá para você separar temporalmente. Você tem que fazer uma depois da outra, até que tudo se estabeleça e volte numa condição razoável ou boa ou até concreta de equilíbrio na sua vida. Olha que interessante. Inclusive, isso não é independente de idade. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando é que Jesus começou o ministério dele de levar o reino de Deus para as pessoas? Todo mundo fala que é quando ele tinha uns 30, mais ou menos, né? 31, 29, 33, cada um faz um cálculo aí, que também não é esse o ponto. Não, na verdade, Jesus já começou a ensinar a cada um de nós antes mesmo da criação do mundo. Depois, essa é a geração, antes da criação do mundo. Depois que o mundo foi criado, Jesus é aquele que Deus fala a respeito da maldição do pecado. Quando ele fala: olha, você vai ferir o seu calcanhar, ele vai pisar em você. Esse já é um ensinamento de Jesus, lá em Gênesis.
Depois você passa por todo Moisés, profetas, etc. Você vai vendo cada pedacinho ali no Velho Testamento, principalmente ali nos profetas, Isaías, Daniel, etc. Você vai vendo sobre Jesus, já ensinando, já promulgando a vontade de Deus em nossas vidas. E aí, quando vem, então, Maria, aí ele, de forma física, ele já começa a evangelizar, a falar sobre arrependimento, a tentar trazer o homem, reconciliar o homem com Deus. Por que em Maria? Porque, poxa, vocês devem ter lido aquele encontro de Maria com a sua prima Isabel, em que, quando chegou perto, no ventre de Isabel, João, que era João Batista, começou a se revolver tudo ali, só com a proximidade do Senhor. E até a própria Maria. E José, então, que teve a vinda de um anjo para falar, olha, você fique com Maria. Por quê? Porque nela é o bendito do Senhor, está gerado o bendito do Senhor. Então, já dentro do útero, ele já estava falando da reconciliação com o Senhor. A Bíblia não fala, depois só volta a falar dele lá pelos 10, 12 anos, mais ou menos, quando então há uma festa, a família vai toda nessa festa, judaica, lógico, e aí todo mundo volta e Jesus fica lá. E os pais se desesperam, voltam lá para Jerusalém, cadê meu filho, cadê meu filho? Ele vira e fala, ô Jesus, onde é que você estava? Aí Jesus falava, como assim? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ele pergunta, vocês não sabiam que eu devia estar na casa? Então já é, mais uma vez, uma demonstração de que Jesus, em corpo, em físico, ele já falava sobre... E depois, nas várias fases, depois desses 30 até os 33 anos, né, em que ele realmente levou ao conhecimento de todos a redenção e a vitória sobre a morte. Depois tem os apóstolos, tem os discípulos, cada um dentro de uma geração, cada um dentro da sua possibilidade, naquele momento que ele estava passando. Alguns apóstolos foram para Roma, outros ficaram na Grécia, outros ficaram em Jerusalém, outros simplesmente a gente não sabe, né, nos livros de história. Discípulos, tem muitos, em várias localidades do mundo todo naquela época. Inclusive, muitos deles nem aparecem nem nos livros de história, mas a gente sabe que existiram por conta da formação da formação de pessoas que se tornaram discípulos de Jesus em determinadas regiões longínquas. Então, cada um dentro da sua geração. Então, se você é jovenzinho, tá, uma idade aí entre 5, 10 anos, etc., você está dentro daquela geração que vai falar de Jesus da sua maneira. Dos 10 aos 15, 16, outra. Dos 16 até os 18, 20, outra. Aí dos 20 aos 25, 30, outra. Cada um vai vivenciando aquele momento. A nossa filha, por exemplo, está com um netinho. O nosso netinho está com um netinho, né? Ela está com um filho, que é o nosso netinho. E veja que ela está no momento da vida dela onde ela está falando de Jesus através do testemunho de vida dela, tratando dessa criança. Depois, passa um tempinho, né, você vai cuidar dos seus filhos, e os seus filhos vão crescendo. E depois vocês vão ficando um pouco mais velhos, como eu e minha mulher ali, ó, e que a gente já está falando para todos de outras maneiras. E cuida muito e bastante dos filhos ainda que estão aí com os netinhos chegando. Cada um dentro da sua geração, dentro do momento de vida que você está passando, cada um dessa maneira. Mas por isso é que ele fala aqui, ó, nova humanidade no Senhor, no capítulo 3. Portanto, capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Esse é um jeito de viver nosso. É assim que nós temos que viver.
Essa é a fórmula para a gente, nesse local, nessa nossa geração, nesse tempo que nós estamos passando, nos políticos que estão agora no poder, nas guerras ao redor do mundo, no problema de saúde, essa nossa geração tem que viver dessa maneira. Mas isso daqui é atemporal. Isso daqui é para todas as idades. Mas nós temos que viver dessa maneira. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Então, é manter o pensamento. Onde a gente está sempre tentando pensar em Deus e aquilo que Ele pode, aquilo que Cristo falou e pode estar conosco o tempo todo. E se revistam do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, qual é essa nova vida? É Cristo em nós. É Cristo em nós. Já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Ali, ó, mas Cristo é tudo e está em todos. Está vendo ali no final do versículo 11 aí, ó? Mas Cristo é tudo e está em todos. É isso que importa. Não interessa se é corintiano, se é palmeirense, não vou falar santista aqui, vou falar corintiano e palmeirense, não interessa. Interessa é que Cristo está em todos. Esse é o ponto principal do livro de Colossenses. Tá? E, por fim, nova vida em Cristo. Ainda em Colossenses capítulo 3, a gente tem esse trecho que vai ficar junto ali com o capítulo 4, no versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seguinte. Eu já vi, mais ou menos, uns 500 retratos de Jesus Cristo. Assim, é um cara barbado, né? Assim, um pouco mais pele escura, cabelos compridos até aqui, né, tal. Aí, depois, do outro lado, tinha um outro Jesus Cristo que era branquinho de olho azul, né? Com bochecha vermelha, né? Barba bem feita, acabou de sair do barber, né, tal. Passou aqui, tal, tiraram a foto, tal. Aí tem um outro lá, assim, com ele tudo ensanguentado, tudo, né? E assim, aquilo vai ficando na nossa mente, a gente não reconhece realmente quem é Jesus. Por quê? Porque isso são obras dos homens. São coisas eu não vou falar nem de interpretação, é de ficção, de aquilo que os homens acham que foi Jesus. Ninguém sabe quem foi. Agora, aqui está escrito, aqui vocês pega uma moldura, pega aí uma moldura agora, e leiam comigo, olha aqui, ó. Versículo 12. Olha quem é Jesus, olha a fotografia dele, ó, aqui, ó. Escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem, que tiverem contra vocês, perdoem, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aí, ó, faz uma moldura. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Pode pendurar essa moldura na parede, que essa é real. É o rosto dele, é a cara dele, é o jeito dele ser. E é assim que nós devemos viver. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz entre corações, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem. Opa, eu esqueci de falar. Ensinem. Porque é muito importante, não adianta só você viver contra o mundo, que é natural, é uma coisa
não é natural, é uma coisa de consequência de você viver a vida em Cristo, já é contra o mundo. Por quê? Porque se você vive da maneira que Cristo está pedindo para você viver, você está se santificando. E quando você se santifica, você se distancia do mundo. E quando você se distancia do mundo, o mundo vai contra você. Não é verdade isso? Você já tem essa experiência? Você não tem ainda? Então, está começando agora essa fase na sua vida de transformação. Uma transformação para você viver a vida em Cristo, e todos esses percalços, todos esses problemas, não são problemas, porque problemas a gente resolve. São coisas que só Deus é que pode resolver na sua vida, que é um coração em paz, cheio de esperança e de vida eterna junto com Ele. Habite ricamente em vós, estou no 16 de novo. A palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso é alegria no Senhor, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus e Pai. Isso aqui, inclusive, se você pegar 2, 3 páginas depois lá em Filipenses, você vai ler exatamente o que é esse tudo. Está escrito ali, tudo que você pensar, tudo que você agir, tudo que você puder fazer, façam em nome de Jesus. Versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para com o Senhor, e não para os homens, e sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, porque Ele habita em cada um de nós através do Espírito Santo. Cristo em nós. Colossenses, leiam essa carta. Cristo está em nós. Todas as outras cartas levam ao entendimento da doutrina e da vivência social. Essa carta de Paulo nos leva à consciência de como que nós devemos nos apresentar diante dessa condição social de vivência com outras pessoas, não só aqui, como principalmente lá fora. Que Deus seja louvado. Muito obrigado pela atenção. Desculpem pelo tempo aí que eu exagerei. Obrigado.